Olá, bom dia, tudo bem? Hoje eu quero gravar um áudio falando sobre um assunto muito importante, algo que ocorreu alguns anos atrás nos Estados Unidos, quando uma nova tradução da Bíblia foi lançada. E é interessante que a Universidade de Chicago, ela colocou várias opiniões de pessoas relacionadas à área da tradução da Bíblia, pessoas, jornais, tradutores da, da Bíblia, falando sobre essa nova tradução que foi lançada. Por exemplo, Morton Slang escreveu no Jornal da Religião o seguinte comentário com respeito a essa nova tradução. Ele disse, abre aspas, essa obra deve preencher uma genuína necessidade. Essa tradução é fiel sem ser deficiente, espirituosa sem ser vulgar. Olha que comentário interessante. Já o Dr. James Monfort, no Jornal da Literatura Bíblica, escreveu o seguinte, ou disse o seguinte, né? Abre aspas, oportuna, uma obra bem-vinda, somente aqueles que já tiveram oportunidade de lidar com o intrincado texto bíblico podem apreciar a habilidade e julgamento do editor. Uma outra opinião do Jornal da Bíblia e Religião disse o seguinte, abre aspas, esta obra significa um verdadeiro avanço na erudição americana. Todos os americanos estão endividados com a erudição precisa e paciente desta importante versão. Jornal da Bíblia e da Religião. Já o Século Cristão, deve ser um jornal, acredito eu, disse o seguinte, abre aspas, é um nobre monumento em erudição e moderna, a mais clara janela pela qual o leitor americano entra na mente daqueles que escreveram os clássicos mais duradouros do mundo, escritos originalmente em hebraico e grego. Já a presbiteriano Barner, deve ser também um jornal, acredito eu, disse o seguinte, abre aspas, o objetivo desta tradução é nos dar o significado dos textos originais, como eram entendidos pelos seus primeiros leitores, e ainda indumentado de um inglês respeitável. Além do mais, é um tesouro para o leitor, e especialmente para o estudante da Bíblia. Olha que opinião interessante, né? Já o evangelista cristão evangelista, eu estou citando aqui em português porque meu inglês é horrível, né? Diz assim, olha, a obra é um inglês puro, bonito, claro, frequentemente direto e muito agradável de se ler. Bem, então vejam que essa tradução da Bíblia, citada aqui como uma obra maravilhosa, ela recebeu muitos elogios de pessoas ligadas a essa área, né? E é interessante que, por eu ser testemunha de Jeová, é claro que você deve estar pensando nesse momento, né? Bem, de que obra ele está falando? É claro que ele está falando da tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, é óbvio. Bem, se você pensou assim, você está enganado. Eu não estou falando da tradução do Novo Mundo, não. Estou falando aqui da tradução do Dr. Edgar J. Goodspeed. Falando aqui da tradução de Edgar Goodspeed. Essa tradução que recebeu esses elogios tão efusivos dessas fontes, citadas pela Universidade de Chicago. Bem, mas como é que essa tradução traduz alguns textos que são duramente criticados quando estão na Novo Mundo, na tradução Novo Mundo? Por exemplo, em João 1, o Dr. Edgar Goodspeed, né, o Edgar Johnson Goodspeed, ele escreveu assim, olha, traduziu assim, no princípio a palavra existia, e a palavra estava com Deus, e a palavra era divina. Perceberam? Em Hebreus 1,6, ele traduziu da seguinte forma: e todos os anjos de Deus se inclinem diante dele. De Jesus, obviamente, né? Abre colchete aqui, de Jesus. Hebreus 1,8, ele traduziu assim, olha, mas do Filho ele diz, dois pontos, abre aspas, Deus é teu trono para todo sempre. Em João 8,58, Edgar J. Goodspeed escreveu,
Eu existia antes de Abraão ter nascido. Quando eu falo escreveu, eu estou dizendo, ele traduziu dessa forma, né? E Romanos 9,5, olha que interessante também. Cristo veio fisicamente deles, dos judeus. Aqui, quando fala Cristo, abre colchete, né? E quando fala judeus, também abre colchete. Daí tem um traço, continua. Deus que é sobre todos, seja abençoado para sempre. Então é óbvio que os trinitaristas não vão concordar com essa tradução do Dr. Goodspeed, né? Mas é assim mesmo que esses textos devem ser traduzidos. A palavra era divina, tinha qualidades divinas, né? Existem mais de 100 traduções que mostram que a palavra era um Deus com letra minúscula, a palavra era divina, e assim por diante. É óbvio que quando é uma outra tradução que não seja do Novo Mundo, as pessoas respeitam, mas quando o Novo Mundo traduz dessa maneira, de forma correta, aí as pessoas torcem o nariz, né? Como se diz no popular, aí os papagaios de pirata torcem o nariz, né? Bem, nós sabemos que a tradução do Novo Mundo, sem dúvida alguma, ela é, na minha opinião, ninguém conseguiu me provar o contrário até agora, a melhor tradução que eu já tive contato. Não que eu seja um expert, um erudito, mas eu pesquiso um pouco. Há mais de 40 anos que eu pesquiso e um dos assuntos que eu mais gosto de pesquisar é sobre traduções. E, sinceramente falando, até hoje ninguém conseguiu me provar. E olha que eu procuro ver as coisas com a mente bem aberta. Não sou dogmático, não. Mas até hoje ninguém conseguiu me provar que tem uma tradução melhor do que ela. Mas, no entanto, muitas pessoas endeusam as traduções, como, por exemplo, a chamada Almeida Fiel, né? Almeida Fiel. Inclusive fizeram uma Bíblia apologética sobre essa tal de Almeida Fiel. E colocaram aqui edição corrigida e revisada fiel ao texto original. Olha só, fiel ao texto original. E essa tradução, ela é feita por uma sociedade trinitariana. Então não precisa falar mais nada, né? O próprio nome Sociedade Trinitariana já denota, já denuncia, né? Que é uma tradução inteiramente trinitarista. E ela é tão trinitarista que, para provar que Jesus ele estava tanto no céu como na terra quando estava aqui pregando, que ela traduziu João 3,13 da seguinte forma: Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Olha que interessante. Jesus ali conversando com Nicodemos, né? E agora ele fala que ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu, né? Essa tradução é tão tendenciosa que lá em Mateus 24:36, onde fala ali que nem os anjos, nem o filho sabem o dia e a hora, né? Ela tira a palavra filho e deixa só anjos. Eu vou ler aqui para que vocês vejam. Mateus 24:36, nessa tradução trinitariana. Diz assim, olha, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Então tirou a palavra filho, porque daí passa batido, né? Só que tem um detalhe. Nessa mesma tradução, se nós formos para Marcos 12:32, eu não sei se eles esqueceram de tirar o texto ou o que aconteceu, que ali eles entram numa contradição terrível. Agora, na mesma tradução, Marcos 12:32, diz assim, olha, Marcos 13:32, né? Deixa eu achar aqui. Marcos 13:32. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Então vejam que querer discutir de traduções, ou né, querer falar de tradução de Bíblia com uma testemunha de Jeová e querer comparar a tradução do Novo Mundo com essas traduções que a cristandade costuma usar, realmente é uma piada, né? É uma piada. Porque seria até engraçado se não fosse trágico querer comparar uma obra como a tradução do Novo Mundo com as traduções que a cristandade tem aí para os seus
leitores incautos. Quando eu falo isso, não falo de maneira pejorativa, não. A questão é que as pessoas devem deixar de ser papagaios de pirata e analisar com a mente aberta a tradução do Novo Mundo, né? Porque a tradução do Novo Mundo realmente, ela, principalmente na questão da erudição da Bíblia, ela realmente chega perto da perfeição. Muito, muito boa. Agora, recentemente, foi lançada uma tradução de capa cinza, que ela não é tanto de estudo, ela é mais para o leitor, que não tem muita familiaridade com a Bíblia. Então, ela facilitou muito para o entendimento da leitura. Mas quando se fala daquela Bíblia de estudo, né, aquela que nós usávamos e continuamos usando para pesquisas, aquela de capa preta, a anterior, não tem para ninguém realmente. E eu estou compartilhando com vocês esse áudio, né? Não é nenhum áudio erudito, mas quando citei a tradução de Edgar Goodspeed e os elogios que foram feitos a essa tradução, né? Tem muito mais aqui, né? Mas eu citei partes. Apenas para mostrar que quando outros falam, todo mundo bate palma. Mas quando a tradução do Novo Mundo fala a mesma coisa, em termos de verdades bíblicas, todo mundo critica. Isso é preconceito ou é ignorância tola? Você que vai ouvir esse áudio, tire suas conclusões. Um bom dia a todos, que Jeová continue nos abençoando e nos protegendo.